E aí, rapaziada, beleza? Cara, tá um calor aqui na Costa Rica, bicho. Agora são 2h17 da tarde, 5h17 aí no Brasil, no momento que eu estou gravando este vídeo aqui para o Nerd Bahia. Cheguei há pouco do trabalho, cheguei mais ou menos a uns 30 minutos, 40 minutos do trabalho. Almocei e tal aqui, tava dando uma olhada nas notícias, né? E tô aqui gravando esse videozinho rápido pra vocês enquanto tomo um cafezinho, né? Gente, a torcida do Vitória... bicho, é algo impressionante, né? Depois o pessoal diz que eu sou babão de um time, sou babão de outro. Mas quando começou o Campeonato Baiano, os clubes já sabiam que na semifinal, dos 4 classificados para a semifinal, os 2 melhores classificados na fase de grupos decidiriam em jogo único no seu estádio, que foi Bahia e Vitória. O Vitória decidiu a semifinal no Barradão, o Bahia decidiu a semifinal na Fonte Nova. E já se sabia que desses 4 que foram para a semifinal, o melhor de todos que chegasse na final, por exemplo, que tivesse a campanha melhor de todos na fase de grupos, jogaria a final única no seu estádio. Vou resumir. Teve a fase de grupos do Campeonato Baiano. O clube que na fase de grupos chegou na melhor colocação, que foi o Bahia, decide a semifinal em casa. O segundo colocado, que foi o Vitória, decide a semifinal em casa. Isso o Bahia contra o quarto, se não me engano, e o Vitória contra o terceiro. Até aí, ó, todo mundo já sabe. E que da semifinal, se desse Bahia ou Vitória, Jacuipense ou Juazeirense, o time que foi melhor colocado na fase de grupos, decidiria a final jogando na sua casa. Por exemplo, se o Vitória tivesse eliminado o seu adversário como eliminou, mas o Bahia, se o Bahia tivesse perdido para a Juazeirense, eu acho que foi Juazeirense, né? A Juazeirense iria fazer a final com o Vitória, a final seria de torcida única no Barradão. E eu tenho certeza absoluta que os torcedores do Vitória não iriam fazer questão de torcida mista. Os torcedores do Vitória iam dizer, não, torcida mista nada. É jogo único no Barradão, tá no regulamento do campeonato, blá, blá, blá. Talvez, por ser uma Juazeirense, uma Jacuipense, uma equipe que não tem torcida, talvez o Fábio Mota dissesse assim, não, vamos liberar aí 1.000, vamos liberar aí 500, 1.000 torcedores aí para apoiar a Jacuipense, a Juazeirense e tal, mas faria isso, na minha opinião, por pena, porque é um time menor, tal, mas o correto seria, claro, eu estou dando um exemplo, é um exemplo, o Fábio Mota não falou isso, ninguém falou isso, eu estou dando um exemplo para a gente ter aqui um assunto para debater neste vídeo, né? Por que eu estou falando isso? Porque o Vitória está tentando, ainda entrando com uma liminar, ter torcida na Fonte Nova no próximo sábado. Quando todos já sabiam que quando assinaram o regulamento do campeonato, já sabiam que as semifinais seria de jogo único e a final também. E o time melhor classificado nas semifinais e melhor classificado entre os 2 times que vão para a final, esse time jogaria na sua casa jogo único, que foi o Bahia. O Bahia, gente, ele não foi apenas o melhor classificado na fase de grupos. O Bahia humilhou na fase de grupos. Porque o Bahia jogou boa parte do campeonato, que foram 9 jogos, né, se não me engano, na fase de grupos. O Bahia jogou boa parte do campeonato com o time sub-20. O Vitória também tentou jogar com o time sub-20 e tal, mas diferente do Bahia, perdeu alguns jogos ou perdeu pontos, empatou e tal. Ou seja, o time do Vitória não estava tão bem preparado como o time do Bahia, né? O time do Bahia com Del, Juan Pablo, Cauê Furquim, e aí tinha os reservas pouco utilizados, né? Que chegou lá o Everaldo, chegou o Eric, o Nestor e tal. Querendo ou não, uma equipe boa para jogar estadual, né? Para começar o estadual. Uma equipe boa para jogar contra Porto, contra Juazeirense, Jacuipense. Pô, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, né? Jequié e tudo mais. Não é um time que deu pro gasto, né? Já o Vitória não conseguiu repetir a façanha do Bahia. Tá aqui um cafezinho. Eu não comprei ainda a caneca do Bahia, porque no fundo eu não posso comprar. Só se eu comprar pela internet. Mas eu não vou comprar pela internet, porque sai muito mais barato para mim chegar aqui num cara que vende umas canecas estilizadas
que foi assim que eu mandei fazer a minha caneca do Sport, e mandar colocar ali o escudozinho do Bahia, pegar uma caneca branca, vermelha ou azul, tal, colocar o escudozinho do Bahia, beleza. Não é? Vou fazer uma do Bahia, vou fazer uma pro Fortaleza, vou fazer uma pro Ceará, vou fazer outra pro Sport, porque essa minha já tá velha, vou fazer uma pro Remo, para quando eu tiver lá no Nerd Futebol, ou aqui no Nerd Bahia, aqui falando do Bahia, ou lá no Nerd Futebol falando de outros clubes, quando eu estiver aqui na cozinha, aqui no celular, tomar um cafezinho com a caneca do respectivo clube, né? Quando eu for ao shopping, eu vejo isso, viu, gente? Eu ainda tô com essa aqui ó, de Natal, porque não fui no shopping ainda, né? Então, galera, o Vitória tá tentando entrar aí com uma liminar para poder ter torcida na Fonte Nova no próximo sábado. Não vai adiantar, gente, não vai ter. Não vai ter torcedor do Vitória na Fonte Nova. Você Vitória, coloque na sua cabeça o seguinte: o regulamento indica que o Bahia vai jogar na Fonte Nova, torcida única, torcida do Bahia, contra o Vitória na final do campeonato, ponto final. Eu tenho certeza absoluta, e claro, isso eu não vi, tá? Claro que eu também não vejo tudo, mas eu não vi um influenciador do Vitória dizendo assim, não, é que se fosse no Barradão seria torcida mista. Eu não vi ninguém falando isso. Eu não vi ninguém cogitando. Eu não vi nenhum influenciador do Vitória. Se por acaso alguém falou, se alguém falou, me marca lá no Instagram. O link do meu Instagram tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Acho que não, acho que tá, né? Enfim, não sei, não lembro. Mas me marca lá no meu Instagram, me marca lá e coloca lá o print, coloca o print desse influenciador. Mas influenciador é importante, não tô falando de um torcedor não, tô falando de um cara que tem canal e tal, tipo Marcos Guedes, Dinâmico, Canto Rubro Negro, uma galera grande, né? Porque eu não vi ninguém falando isso. Não, porque se fosse no Barradão, era torcida mista. Não, ninguém falou isso. Porque não seria, gente. Se o Vitória tivesse feito uma pontuação melhor do que o Bahia, e o Vitória mandasse a final no Barradão, duvideodó que o Vitória ia querer torcida mista. Duvido. Porra, cada um que lamba a sua caceta, velho. Entendeu? Essa aqui é a realidade. Não ia querer não, gente. Só que agora, claro, o Vitória se sente prejudicado porque vai jogar contra o melhor time do campeonato, que é o Bahia. O Bahia realmente tem um melhor time que o Vitória. O Bahia vai jogar na Fonte Nova. A Fonte Nova cabe muito mais gente que o Barradão. Assim, a tendência, não sei se vai acontecer, mas a tendência é o Vitória ser engolido pelo Bahia, gente. É simples. A tendência é o Vitória ser engolido pelo Bahia. Mas como o futebol são 11 contra 11 e o Vitória tem possibilidade de chegar na Fonte Nova e ser campeão baiano, tudo pode acontecer. Mas muito antes do Vitória pagar para ver, estão querendo brigar para ver se coloca torcida mista na Fonte Nova. Não vai acontecer, gente. Eu acho muito difícil isso acontecer. Muito difícil. Está na regra do campeonato, cara. Fica de lição para você do Vitória não aprovar qualquer campeonato. Não aprovem. Quando você vê... Gente, deixa de orgulho, gente. Quando você vê que o seu adversário, o Bahia, tem um aporte financeiro enorme do Grupo City, um pessoal que tem dinheiro infinito. Quando você sabe que Fábio Mota está sempre chorando porque o Vitória não tem dinheiro. Então, se você sabe que você é mais pobre do que o vizinho, não aprove determinados regulamentos, gente. Burros foram o pessoal do Vitória e de todos os outros clubes do Campeonato Baiano que aprovaram que, na final, o time que fosse para a final melhor classificado teria jogo único na sua casa. 99% daria Bahia, gente. Melhor elenco, poder financeiro maior. Porra. Claro que o Bahia chegaria na final. É óbvio. Só um tsunami tiraria o Bahia da final do campeonato, gente. Agora, se o Bahia teria feito uma pontuação melhor ou pior do que o Vitória, que também chegou na final, aí é do jogo jogado dentro de campo. Mas é claro que pelo elenco que o Bahia tem e o elenco que o Vitória tem, que o Bahia faria um campeonato melhor, gente. Mesmo que o Bahia tivesse um ponto na frente do Vitória, foi melhor. Que não foi o caso, né? O Bahia meteu uns 8 pontos na frente do Vitória. Entendesse? Isso porque o Bahia no último jogo aí empatou, no jogo de número 9 da rodada 9, empatou aí, fez uma lambança lá, sei lá, já nem me lembro. Entendeu? Senão o Bahia tem somado 3 pontos em vez de somar 1 naquele jogo. E o Vitória acabou ganhando, né? Aí diminuiu um pouco a diferença. Mas teve um momento que o Bahia tinha 10 pontos na frente do Vitória, que era o segundo colocado, gente. Eu fiz vídeo sobre isso.
Eu só não lembro se eu lancei aqui no Nerd Bahia ou lá no Nerd Futebol, acho que eu lancei por lá. Eu fiz vídeo sobre isso, pô, da diferença numérica de pontos de Bahia pro segundo colocado. Naquela época era GQS, se não me engano, o Vitória estava em terceiro. Uma diferença monstra, uma diferença louca. Pô. É óbvio que o Bahia chegaria na final, gente. Aí vocês aprovam um regulamento de que o time que chegou na final e teve a melhor campanha, agora eu não me lembro se foi a melhor campanha no decorrer de todo o campeonato, juntando fase de grupos e semifinal, ou se foi só na fase de grupos. De todas as maneiras, deu Bahia, né? E é claro, o Bahia vai decidir em casa. Simples. Não tem choro não, minha galera. Aí depois o torcedor do Vitória diz que eu sou baba-ovo do Bahia. Mas como é que eu sou baba-ovo se a coisa está clara? É claro. Todo mundo entende isso. Todo mundo entende. É algo claro. É como água, cristalino, transparente. Só quem não entende isso é o torcedor do Vitória. E não entende por clubismo. Clubismo. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação, gente. A princípio, o Bahia vai ser campeão baiano. Seu título de número 52, acredito eu. Mas, se o Vitória for campeão, também não é algo que talvez não me surpreenda, não. Porque o futebol que o Bahia está jogando, meu amigo. O Bahia foi eliminado por um time que no fim de semana seguinte tomou 4 do Palestino. Esse time chileno aí, O'Higgins, sei lá o quê. Ganhou do Bahia, eliminou o Bahia. E no fim de semana seguinte, no Campeonato Chileno, tomou 4 do Palestino. Porra, me ajude. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparecer um botão de hypar, hype esse vídeo. Para quem reclama que não aparece o botão de hypar, o botão de hypar só aparece no celular, ok? E muito possivelmente, como este canal é novo, um canal novo, o canal tem 5 meses, né, gente? Um canal pequeno ainda, tem 6 mil e poucos inscritos. Então talvez o YouTube ainda não tenha liberado o botãozinho de hypar, né? Mas se liberou, aperta aí no hypar, dá um hypar, ajuda o Nerd a crescer. Comenta aqui bem muito, compartilha e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, rapaziada.